Islamismo. Afinal de contas, o que essa religião prega? Assim como o cristianismo, o islamismo ele é monoteísta, ou seja, acredita na existência apenas de um Deus, e que no caso é Alá. Os muçulmanos acreditam que Alá é onisciente, onipotente e acreditam que foi ele quem criou o universo. Crer em Alá é fundamental dentro do islamismo. E se você não acredita em sua existência, você jamais será um muçulmano. No Alcorão, Alá é frequentemente chamado de O Clemente e o Misericordioso. E assim como Alá, existem outros profetas que foram escolhidos para levar as mensagens de Alá. E é aí que entra uma percepção sobre Jesus, diferente do cristianismo. Para os muçulmanos, personagens bíblicos como Adão, Abraão, Noé, Moisés e também Jesus eram apenas pessoas escolhidas para trazer a palavra de Alá. Diferente do cristianismo, Jesus ele não era filho de Deus. Ele era apenas um profeta que foi escolhido para levar a palavra de Alá. Mas isso não quer dizer também que os muçulmanos eles desprezam os evangelhos. Não. Apesar dos preceitos sagrados do islamismo estarem compilados no Alcorão, existem outros textos que são importantes e para a religião, como por exemplo o Torá, os Salmos e também o Evangelho, que são os textos que fazem parte da Bíblia. E assim como a Bíblia, os muçulmanos acreditam que um dia Alá julgará todos em um julgamento final e condenará ou salvará as pessoas com base em suas ações em vida. Os muçulmanos também acreditam na existência de anjos, pois, como eu citei anteriormente, foi a partir de um deles que Maomé teve as revelações sagradas. E digamos assim, para ser um bom muçulmano e acreditar em Alá e nos ensinamentos do Alcorão, também é preciso seguir 5 pilares, principalmente esses 5 pilares, que são básicos. O primeiro é fazer a recitação do credo que diz o seguinte: não existe nenhum Deus além de Alá e Maomé é seu profeta. E os outros 4 pilares são orar 5 vezes ao dia na direção da cidade de Meca. Exatamente. Realizar o jejum durante o mês sagrado, ato que é conhecido como Ramadã. Fazer caridades aos pobres por meio de doação de 2,5% dos seus lucros pessoais, que é chamado de zakat. E por fim, desde que tenha condições, realizar a peregrinação para a cidade de Meca, pelo menos uma vez na vida. Vale lembrar também que há diferentes vertentes dentro do islamismo. Entre os grupos, os mais conhecidos são os sunitas e os xiitas. E olha só, no caso dos sunitas, eles escolheram Abu Bakr, que era amigo do profeta, para ser o seu substituto. Já os xiitas, eles acharam que o ideal seria escolher um parente de Maomé para ser o seu sucessor, e por isso eles escolheram Ali bin Abu Talib, que era primo do profeta. Além disso, os sunitas eles têm interpretações mais flexíveis quanto ao Alcorão, enquanto os xiitas eles são mais conservadores e preferem uma interpretação mais rígida. Mas olha só, afinal de contas, Alá, o Deus do islamismo, ele é o mesmo Deus do cristianismo e de outras religiões? Pois é uma pergunta um pouco complexa, não é? Como eu disse, Jesus também ele é considerado um profeta pelos muçulmanos. A única diferença é que no islamismo, vamos dizer assim, ele não é o personagem principal. Porém, Maomé, Jesus e Moisés trouxeram a mesma mensagem que os outros profetas que foram citados na Bíblia. Sendo assim, o mesmo Deus que escolheu Maomé como profeta também escolheu Abraão, Moisés e Jesus. Olha só, eu posso estar 100% enganado, mas me perdoe quem se sentir ofendido. Mas na minha humilde opinião, o Deus do cristianismo é o mesmo Deus do islamismo. As histórias, elas só foram contadas de tempo e formas diferentes. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Aqui quem fala é o Luiz Flávio. E como eu sempre digo, vida que segue. Shukran.